Unidade 1, Estatística na perspectiva do usuário, seção 1.1, a ciência e a estatística. A ciência é uma descrição da realidade. Como qualquer descrição, ela é idealizada, pois o que chamamos de realidade é sempre uma interpretação. Não é qualquer descrição, é uma descrição crítica, o que significa que é coletiva e segue normas consensuais de lógica e de validação de evidências. Os aspectos da realidade descritos são escolhidos por sua relevância. Portanto, a ciência é uma descrição idealizada, crítica, de aspectos relevantes da realidade. Esta é uma disciplina sobre métodos estatísticos básicos em biologia. Um risco de se aprender métodos estatísticos sem vê-los em uma perspectiva maior é que podemos terminar achando que esses métodos são a base para a ciência. É por isso que começamos com uma definição de ciência, que determina o que, como e por que algo é ciência em nosso ponto de vista. Na escolha de um tema de pesquisa, o mais importante é o porquê de estudar este tema, a importância do que vai ser estudado. Este é o centro do universo de uma pesquisa. O método é necessariamente crítico para ser considerado científico, mas além disso, não podemos falar em o método científico, mas em métodos científicos. O que costuma ser chamado de abordagem estatística ou quantitativa de análise de dados é apenas uma caixa de ferramentas metodológica para apoiar análises críticas de dados. É uma caixa de ferramentas extremamente poderosa para algumas situações, inútil em outras, e até perigosa se mal utilizada. Estatística significa análise de dados. Pelo menos é nesse sentido que usaremos a palavra neste curso. Antes de discutirmos uma definição mais informativa, vamos refletir sobre preconceitos acerca do que ela é, pois eles podem ser barreiras para uma compreensão mais profunda para usuários de estatística. Muitas pessoas consideram a estatística como uma especialidade da matemática, mas podemos considerá-la um ramo da lógica que faz uso intensivo da matemática. Vista no seu sentido amplo, a estatística lida com o pensamento complexo. Isso não significa que seja uma forma diferente de pensar, pois também é complexo o nosso pensamento cotidiano. Por exemplo, chegar a um lugar determinado em uma cidade é uma atividade complexa. Em primeiro lugar, você precisa conhecer a cidade, ou ter um mapa dela e saber se orientar pelo mapa. Depois, você precisa saber o lugar exato onde você quer chegar. Se for de carro, precisa saber dirigir o veículo, o que inclui aspectos de legislação, como saber que não deve dirigir na contramão. Aspectos psicomotores, como saber dominar o veículo em uma curva, o uso correto de instrumentos, como um freio ou um limpador de para-brisa. Estamos utilizando o pensamento complexo quando temos que integrar conhecimentos de diversos aspectos da realidade para atingir um determinado objetivo. Complexo não significa necessariamente difícil. Muita gente consegue chegar ao endereço sem muita dificuldade, embora seja um problema que envolva vários tipos de conhecimento. Lidamos com problemas complexos no dia a dia e precisamos aprender a lidar com problemas complexos na pesquisa. Hoje em dia, não precisamos ter muito conhecimento de mecânica para dirigir um carro e chegar a um endereço. Normalmente, basta saber que temos que colocar gasolina, trocar o óleo e calibrar os pneus ocasionalmente. Pessoas com conhecimento de mecânica de automóveis fazem a manutenção dos nossos carros. Engenheiros desenvolvem nossas tecnologias com base em um conhecimento de física e química que os cientistas estão aprofundando nos institutos de pesquisa e universidades. Essas pessoas, portanto, nos ajudam a atingir nossos objetivos, pois nos entregam resolvidos os níveis mais moleculares, ligados ao funcionamento do veículo. A nossa responsabilidade na condução de um veículo, portanto, deve se concentrar no domínio dos níveis mais globais do problema, de como chegar a um endereço. Uma concepção equivocada da maioria dos livros e cursos de bioestatística dos últimos 40 anos é que é necessário e suficiente dominar o nível molecular da matemática, como cálculo e probabilidades, para conduzir uma análise de dados. Nesta concepção, coloca-se um peso desproporcional neste nível de análise, em detrimento de níveis mais importantes para quem conduz uma análise de dados. Felizmente, esta visão está começando a mudar, mas ainda é preponderante em muitos cursos. Em um sentido amplo, a estatística é uma área do conhecimento que lida com a medida, atribuição de categorias, coleta, organização, apresentação e interpretação de dados. O termo também pode ser utilizado em sentido mais estrito, referindo-se basicamente à matemática da análise de dados. E a gente percebe a diferença dessas duas utilizações em função do contexto. Essa definição explica o que é estatística pela sua utilidade, mas ela é realmente tão necessária? De fato, nem toda pesquisa precisa da estatística no sentido estrito do termo.
tanto que a ciência avançou no passado sem ela. Entretanto, por que não aprender a usar uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar em muitas situações? Talvez a resposta mais comum seja que o assunto costuma ser muito chato, mas ninguém acha que ela é inútil. Se pensar bem, a competência de analisar dados não é uma necessidade apenas para quem vai fazer pesquisa, é uma necessidade para qualquer pessoa. Precisamos de reformulações sobre o que é ensinado em cursos de estatística e como. Mas este é um conhecimento que não deve ser considerado opcional pelos estudantes. Naturalmente, a competência na análise de dados é ainda mais importante para os interessados em fazer pesquisas. Podemos comparar a estatística com o microscópio, como ferramenta de pesquisa do biólogo. O microscópio é necessário para vermos organismos e estruturas muito pequenos, e a estatística é necessária para vermos o que há por trás dos dados. É verdade que nem sempre o microscópio ou a estatística são necessários, mas é preciso ter claro que é o problema que define esta necessidade. Uma pessoa que optou por não aprender estatística está limitando sua capacidade de analisar dados e de resolver problemas. A boa notícia, principalmente para quem não gosta de fazer cálculos, é que dominar o uso da estatística hoje depende muito pouco de entender as suas bases matemáticas, em função do desenvolvimento de programas aplicativos de estatística, o que permite um melhor aprofundamento nas questões conceituais essenciais de análise. A base da estatística como objeto de estudo para os estatísticos pode até ser a matemática. Entretanto, para o usuário de estatística, que a utiliza como ferramenta de pesquisa, a base é outra, as questões de pesquisa. É por isto que começaremos por esta base.